Nós vamos passar a parte da mensagem dessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu vou repetir. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Vou repetir. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, abençoa a Tua palavra em nossos corações. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos falado alguns domingos sobre os 10 mandamentos, já encerramos essa fase aí, e nós temos pregado nesses últimos, agora no domingo passado, esse domingo que é o dia de hoje, e mais o próximo domingo, sobre ovelhinhas em perigo, ovelhinhas em perigo. Na semana passada, nós falamos que corremos perigo. Por que corremos perigo? Porque temos alguns inimigos. Nós temos inimigos que às vezes não prestamos atenção, não estamos sendo prudentes e nem estamos sendo simples, e isso nos coloca num perigo muito grande. Semana passada nós falamos sobre a presença de Satanás no mundo. Eu não estou aqui para pregar sobre Satanás e oro para que Satanás fique bem longe, mas há necessidade de nós sabermos que temos inimigos. Porque às vezes nós não nos preocupamos com isto e nós estamos sendo tragados pelo inimigo. Hoje nós gostaríamos de falar sobre o segundo inimigo das ovelhinhas, que é o mundo. Nosso segundo inimigo é o mundo. E o que é o mundo? O mundo é chamado de este século, ou este tempo. É um sistema de como as coisas funcionam. Tudo que você vê funcionando por aí, e que não é da parte do Senhor, é do sistema, do mundo. Como as coisas funcionam, a economia, a justiça, a ordem, as regras, os conchavos, a corrupção, os esquemas. Todas as coisas que acontecem, inclusive com a mídia, as notícias que chegam para nós, as que não chegam, os produtos que nós somos colocados para comprar ou para vender, quando falta alguma coisa, quando sobra alguma coisa. Existe um sistema acontecendo e ocorrendo por domínio de Satanás. Por isso que coloquei nessa ordem. Satanás controla pessoas. E é uma luta injusta, de um certo ponto de vista. Porque, por exemplo, para um comerciante, ele vai comprar alguma mercadoria e tem lá, a pessoa diz assim, com nota ou sem nota? Você quer isso aqui que é roubado, mas é barato, ou você quer isso aqui que é legal, mas vai custar o dobro? Ou, às vezes, eu vou viajar em algum lugar a serviço, e eu estou ali na fila, e alguém fala assim, de quanto é que você quer que eu coloque nessa nota, o seu almoço? Ou numa licitação, ou em alguma outra coisa, como, por exemplo, acordos fraudulentos que são feitos para beneficiar poucos, para atrapalhar a vida de muitos. As coisas desse mundo, elas estão voltadas para algo anti-Deus. E às vezes nós não percebemos isso. E eu vou dizer uma coisa, algumas pessoas têm a ilusão de que a política vai resolver o problema. Tem a ilusão de que dando educação para a população, as coisas vão melhorar.
tem a ilusão de que se nós dermos saúde para todo mundo, então agora não vai acontecer mais nada de errado. Sim, essas coisas são necessárias, mas elas não são a solução. E nós nos iludimos com isso. Nós temos que tomar cuidado. Tudo que não vem de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ter essa sensatez, como ovelhas de Jesus. Eu queria destacar agora 3 nomes de pessoas que, de certa forma, contribuíram para o mundo em que nós temos hoje, para que as coisas funcionem como elas são. Eu não quero que você fique bravo comigo, se eu falar aqui o nome de alguém, que você falar, mas essa pessoa não. Pense a respeito. A primeira pessoa que eu marquei aqui chama Charles Darwin. Charles Darwin foi uma pessoa que nasceu em 1809, morreu em 1882, e ele se envolveu com a parte da biologia. Era envolvido com Deus, e depois passou a estudar biologia. Foi em algumas ilhas, recebeu convites para viagens, e ele foi lá, desenhista. E de tudo que ele disse, existe uma coisa especial. Ele disse o seguinte, que para a evolução, para a instalação da vida, para que ela chegue até como ela é hoje, não há necessidade de Deus. Se você for discutir alguma coisa sobre esse assunto, não se perca na discussão das coisas, mas saiba que essa ideia biológica é a qual Deus não precisa estar nesse negócio. Essa foi a pior contribuição de Charles Darwin. E isso se instalou em todas as partes da ciência, onde as pessoas então passaram a pensar, não há necessidade de Deus. Eu não estou aqui para discutir as ideias de Charles Darwin, mas estou dizendo o que ele fez em relação à confiança em Deus. A segunda pessoa que eu destaco é chamado Karl Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1883. E ele elaborou um sistema político, que eu não estou aqui para discutir isso. Porque como pastor, eu não estou aqui para discutir política. Mas dentro das ideias de Karl Marx, existe uma coisa, um fator, que é o seguinte: não há necessidade de Deus na política. Não há necessidade de Deus na instalação da sociedade. E essa ideia contribuiu para que nós tirássemos, então, Deus das coisas. E as pessoas têm se esquecido de Deus na questão política. Mas tem mais uma pessoa que eu também gostaria de destacar. Sigmund Freud. 1856 a 1939. Eu não estou aqui para discutir sobre a teoria da psicanálise. Não é esse o meu negócio. Não é esse o meu assunto. Mas existe uma coisa que essa pessoa contribuiu para que nós não tivéssemos mais a noção de certo e errado. Nós não precisamos mais saber de Deus. Nós podemos estar envolvidos apenas com a nossa própria moralidade. E tudo se torna relativo. Já não há mais um absoluto da verdade. E como eu disse, não estou aqui para discutir isso, mas para dizer que essas 3 pessoas, de um modo especial, influenciaram a nossa sociedade atual. Se você falar de política, se você disser que não concorda com alguma ideia, você pode dizer. Se você conversar sobre questões de certo e errado, ideias, as pessoas aceitam isso. Se você disser sobre evolução, ciência, teorias, todo mundo conversa com você. Mas quando você disser há necessidade de Deus, a conversa para, a pessoa vira as costas para você e vai embora. Porque a nossa sociedade construiu um mundo
ante Deus. Nós não precisamos de Deus aqui. E é essa a questão do mundo. Porque por trás disso, a Bíblia nos informa que existe um poder atuando sobre as pessoas para que elas não tenham vontade de ir a Deus. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que as pessoas, em não reconhecerem Deus como algo necessário para a vida, estejam perdidas. Esta ideologia, ela nos aponta para como a igreja deve atuar. Porque se nós, como igreja, não sabemos quem são os nossos inimigos, às vezes nós estamos jogando munição fora, ou atirando em pessoas que não têm nada a ver. Qual é a função da igreja? A função da igreja, como vimos domingo passado, é deter as trevas, é iluminar o mundo, é estancar o mal no mundo e tirar Satanás do mundo. Essa é a nossa função como igreja, desfazer as obras de Satanás. Nós também estamos aqui como igreja para não deixar com que as ideias de um mundo anti-Deus sejam prevalentes sobre as ideias de Deus. Nós não temos poder em nós para fazer nada, mas Deus quis assim. Por isso, eu gostaria que você soubesse de alguns textos da palavra de Deus. Mateus 7, 13 a 15. Você conhece esse texto? Diz assim, Mateus 7, 13 a 15. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos, para um jovem hoje, é muito difícil entender as coisas. Principalmente em relação a Deus. Porque nós estamos numa sociedade que entende assim, se eu gosto, se traz prazer, então é natural, então pode. Não foi Deus que fez a natureza, então está tudo certo. Mas a Bíblia nos ensina que a natureza está corrompida. Que não pode se mover a nossa vida pelo prazer, pelo que eu quero, pelo que eu acho. Há sim uma verdade absoluta em Deus. Há sim um Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Há sim há necessidade de nós termos limites. O mundo lá fora não está preocupado com você a longo prazo. Compre mais, faça mais empréstimos, acabe com todo o limite do seu cartão. Fique endividado. E as pessoas dizem que a escravidão já acabou. Nós temos que tomar cuidado, porque existem forças nos levando para longe de Deus. E uma dessas forças é a dívida. Jesus disse em João 8, 23, eu não sou desse mundo. Jesus não é desse mundo. Jesus não é desse esquema. Jesus não é desse negócio. Jesus não é dessa jogada. Jesus não é daqui. É importante que você saiba disso. A Bíblia também vai dizer em 1 João 5,19 que o mundo, que esse esquema jaz no maligno. Ou seja, ele não tem sustentabilidade. O sistema econômico mundial não tem sustentabilidade. Ele precisa dar uns resets de vez em quando. Uma guerra é muito boa para isso. Para interromper ciclos de dívidas impagáveis, de situações complicadas. Por que não se acaba com o crime?
porque é interessante. Movimenta dinheiro. Por que não se acaba com as drogas? Porque é um mercado muito rico. Existe um esquema funcionando. Em Romanos 2,8 diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Obedientes à iniquidade. Isso tem a ver com ética do crime. Tem a ver com forças que atuam paralelamente à sociedade. Mas o que acontece? Acontece como em Romanos 1, 18 a 20. Vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Não há desculpa, meu querido. Alguém vai dizer assim: ah, não foi assim que me ensinaram na escola, não foi assim que me disseram. Mas Deus vai dizer: olha, as coisas não são assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 5, de 6 a 11. Primeira a carta de Paulo aos Coríntios 5, de 6 a 11. Eu vou ler aqui. Diz assim: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com... Isto quer dizer absolutamente com os devassos, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. É interessante que as pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem todo tipo de literatura. Elas não leem a Bíblia, mas assistem todo tipo de filme. Elas não leem a Bíblia, mas elas se envolvem com todo tipo de conversa. E elas querem que, em não tendo contato com a santa palavra de Deus, elas tenham munição necessária contra o mundo. Nós precisamos nos lembrar que esse mundo tem um esquema, e não é nosso, não é da gente. Se alguém prega que o mundo é bom, se alguém diz que o mundo é algo que nós precisamos nos envolver, no sentido das práticas do mundo, muito cuidado com essa pessoa. Essa pessoa está influenciada, está influenciando. Agora, o mundo não é problema para nós. O mundo não nos assusta enquanto que nós temos o Espírito Santo de Deus, enquanto que nós somos de Jesus. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Eu vou repetir. O mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu tenho ouvido muita história hoje. Não precisa pregar. Coloque as pessoas numa cadeira, umas cadeiras em círculo. Converse com elas. Pergunte assim: o que você acha do que nós lemos? E a pessoa conta a sua história, ela faz a sua interpretação.
E aí todos vão ficar felizes, todos vão sair satisfeitos, todos se manifestaram. É importante que nós conversemos, é importante a nossa comunhão. Mas na Bíblia está escrito que a salvação aprove a Deus pela loucura da pregação. Não há explicação, mas enquanto alguém está pregando a santa palavra de Deus, o Espírito Santo atua nos corações. Não é quem prega, é quem fala aos corações. É nesse momento especial que Deus salva pessoas. E às vezes, justo na hora da pregação, todas as coisas acontecem. Você sabe do que eu estou falando? Na hora da pregação, a função da igreja é estar em oração, dizendo: Senhor, faz a tua obra. Senhor, que eu esteja atento ao que o Senhor está falando. Senhor, que eu não seja empecilho para que alguém se perca. Porque é nessa hora, meu querido, é nesse momento da pregação que Deus está agindo e atacando o mundo. É um momento especial. Não é o que eu digo, mas é o que o Espírito faz. Você entende isso? Porque às vezes nós estamos vivendo como ovelhinhas e não estamos percebendo que esse lugar é um lugar santo de Deus. Que esse lugar é algo que vai levar a mensagem de Deus ao mundo. E nós às vezes não trazemos alguém para ouvir. Para quê? Tem internet, tem mensagem gravada, tem Bíblia que leiam. Mas você não entendeu ainda que existe algo de especial da parte de Deus acontecendo quando se prega o poder do Evangelho. Você tem que estar sensível a isso. Em Romanos 12:2 está escrito: não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Satanás, ele usa as pessoas para atrapalhar, para dividir a igreja. O esquema do mundo é para que as pessoas não tenham certeza de que aqui é a verdade. Mas a Bíblia nos adverte: não sejam conformados. Significa não tomem a forma, não deixem que a forma do mundo molde vocês. Vocês têm a forma de Cristo, não têm a forma do mundo. Mas como é que eu vou fazer com que a pessoa entenda? Sendo um modelo, não sendo igual ao mundo. Sendo modelo, sendo padrão, sendo um cristão verdadeiro. Por quê? Porque só então você pode experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, tem gente na igreja, uma ovelhinha em perigo, porque ela diz assim: há tantos anos eu sou crente, mas eu ainda não sinto aquele entusiasmo, aquela alegria. Eu não sei, alguma coisa está errada comigo. Eu não sei, eu não sinto isso. Eu não sinto a presença de Deus na minha vida. Falam do Evangelho que é maravilhoso, que muda a vida da pessoa, mas eu não sinto isso, pois eu vou dizer: não tome a forma do mundo. Porque a satisfação do mundo não pode levar você à perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Você precisa entender isso. Nós não estamos falando aqui sobre a cor da roupa, o tamanho do cabelo, a cor do batom, não é isso. Nós estamos falando de um coração dedicado ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso, porque senão nós somos engolidos pelas coisas. Nós vemos alguém que nós colocamos como modelo em nossa vida: ah, aquela pessoa sim. Mas que pessoa pode ser tão maravilhosa como Jesus? Que pessoa pode ajudar você e nas suas dificuldades mais terríveis e vai levá-lo ao céu, senão Cristo?
1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. De graça. E tem gente pagando. Tem gente sofrendo para receber uma coisa que é dada por Deus de graça. Não há trabalho, não há esforço, é de graça. E tem gente comprando a salvação. Tem gente pagando para ser feliz, mas não pode porque é tão caro que é de graça. Gálatas 1:3-5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, sendo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém? Nós estamos livres desse esquema. O mundo não nos afeta. Se alguém faz alguma coisa que está no mundo, se alguém é levado para o mundo, vai porque quer. Porque tem liberdade. Sabe qual é a liberdade do crente? É a liberdade de não pecar. Essa é a nossa liberdade. Porque você saiu da escravidão, do inferno, das trevas e de Satanás, para o serviço a Cristo. Então, servo nós somos. Nós obedecemos a alguém. Nós estamos aqui brincando de fazer o que queremos. Eu não faço o que eu quero. A minha vontade não interessa. Eu sirvo a Jesus. Eu pergunto a Jesus, qual é a tua vontade? Não a minha. Como ele fez lá no Getsemane, Senhor, se não é possível, seja feita a tua vontade, não a minha. O que eu quero é isso, mas o que eu quero não interessa. O que eu quero não é eterno. O que eu quero é temporal, é passageiro, é fútil. Às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada, porque a gente não olha e não pergunta, Deus, o que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer de mim agora, aqui? Às vezes Deus vai falar, passe por esse deserto, você vai falar assim, Senhor. Ah, mas não está dando nada certo, calma. Ah, mas faz 40 anos que eu estou andando nesse deserto. Calma. Tem uma história acontecendo aqui. Não seja tão egoísta. Você acha que tudo vira em torno de você? Existe uma coisa de Deus acontecendo para a salvação da humanidade. Você faz parte disso. Um soldado no exército, ele não fica sabendo de toda a missão, de todas as coisas. A pessoa chega e fala, você vai fazer isso. Vá lá, entregue esse papel. Ele não sabe o que está escrito no papel, ele não sabe para quem ele vai entregar, mas ele tem uma missão, só aquilo. Por isso que é tão pesado para algumas pessoas ser crente, porque elas entendem que tudo é nossa responsabilidade, que tudo tem que ser feito. Você só tem que fazer uma coisa, obedecer às ordens de Jesus. E Jesus dá ordens simples, só isso. Coisas que você pode fazer, não tem nada que você não possa. Porque Jesus sabe a sua capacidade. Mas aí a gente fica assim, por quê? Mas se eu fizer isso, se eu falar tal coisa e tal, Jesus está dizendo assim, não é, fica calmo, obedeça, calma. João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Tem gente que acha que crente tem que ser popular. Então a gente precisa pegar e fazer assim, na nossa Bíblia, João 15:19, vou jogar fora. Porque na Bíblia está escrito que o mundo odeia você e odeia a mim. Nós somos alvo do ódio do mundo. O que adianta ser popular? Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para salvar o mundo com a mensagem de Jesus. João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ter paz em Jesus, não no mundo, em Jesus. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Você é uma ovelha de Jesus? Saiba, olhe para Jesus. Sua paz esteja nele. Não vai acontecer um dia de um mundo maravilhoso. Aqui. Sob o domínio do mal. Nós temos que ter cuidado. 1 Coríntios 11:32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Algumas pessoas vêm conversar comigo, e tenho certeza que o pastor também já deve ter visto, está aqui presente. Alguém veio falar assim, olha, eu estou muito assim preocupado, porque tem coisas que, sei lá, situações na minha vida que não estão dando certo, estou meio aflito. A pergunta que eu me faço é, talvez isso venha do Senhor. Talvez o Senhor está te repreendendo. O Senhor não está gostando de alguma coisa. Você já se ajoelhou e perguntou, Senhor, aonde é que eu estou errando? É a primeira pergunta. Às vezes a pessoa vem e fala assim, olha, vamos orar para isso mudar, para essa situação. Eu não sei. Eu tenho muita preocupação de oração assim, de última hora, sabe? Vem cá, vamos então. Calma lá. O que está acontecendo? Se isso vem de Deus para a repreensão da gente, vamos aceitar. É um sofrimento, mas é bom para nós. A gente vai ter que aprender alguma lição. Nosso Pai nos repreende, para que a gente não seja consumido com o mundo. Nós temos um outro padrão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 aos Coríntios 4, e eu vou ler de 5 a 18. 2 aos Coríntios 4, de 5 a 18. Diz assim, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Então eu vou dizer para você o Salmo 33:6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Sabe, a ciência diz diferente disso. A ciência vai dizer o mundo e as coisas e as pessoas e as teorias, que o mundo não foi feito por Deus. As pessoas vão dizer para nós que a mente das pessoas não é capaz de discernir o certo e errado.
E as pessoas vão dizer que a política sem Deus é melhor, porque a religião é o ópio do povo. Mas eu não estou falando de religião, eu não estou falando de certo e errado, e eu não estou falando aqui de ciência. Eu estou falando de algo que está para além de tudo isso, que está para fora de tudo isso, que quando tudo passar, ainda vai continuar. Por isso, nós não somos guiados pela vista, mas nós somos guiados pela fé. O que adianta você saber ciência, saber as coisas, ter conhecimento das soluções, mas a sua alma não estar bem? O que adianta você estar com a sua barriguinha cheia, você estar com a sua aguinha tomada, você estar saciado com o seu corpo, mas a sua alma indo para o inferno? A igreja, ela tem uma missão de mostrar que é possível em Cristo. Algumas pessoas na igreja se comportam como no mundo. O mundo não faz parte da igreja. Algumas pessoas querem usar as regras do mundo na igreja. A igreja é como um navio que anda no mar, está envolto pelo mar, mas no momento que o mar entrar no navio, o navio afunda. Deixa de ter o seu significado. A igreja está no mundo, navega no mundo, anda no mundo, foi feita para estar no mundo, mas não pode permitir que o mundo entre na igreja. Nós não estamos aqui para copiar o mundo, nós estamos aqui para que o mundo aprenda como deve ser, para que pessoas sejam salvas. Em Hebreus 1, de 1 a 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É interessante que a Bíblia nos ensina que a criação existe em Cristo. Eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Se a criação existe em Cristo, se nós existimos em Cristo, e se o mundo, o esquema existe em Cristo, como pode ser isso? Você já deve ter feito essa pergunta. Como que Deus não faz alguma coisa para que isso não aconteça? Pois é, eu vou dizer para você. Sabe o que Deus fez? Deus, antes de fazer o mundo, Ele tomou uma providência. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Para que o mundo pudesse existir, Deus pagou o preço em Cristo. Sabe o que acontece? Quando Adão estava ali no paraíso e ele pecou, a ordem natural das coisas de um Deus santo é exterminar. Vamos jogar isso fora e vamos fazer tudo outra vez, ou vamos deixar isso para lá. Para que deixar o pecado existir? Mas Deus amou a humanidade. Deus, Ele fez algo extraordinário, algo impossível. A nossa existência, meus queridos, a nossa existência é impossível. Você está vivo aqui e nasceu num mundo de pecado e num mundo onde Satanás está agindo com todas as coisas que existem, porque Deus fez o impossível acontecer. E por que é que Ele deixou isso acontecer? Porque Ele ama você. Porque se Ele não tivesse deixado isso acontecer, você jamais existiria. E Ele te amou. E por amor às pessoas, Deus tem suportado o pecado. Deus tem suportado o mundo em Cristo. Você tem nojo de alguma coisa? Já pensou que se, por exemplo, uma pessoa dissesse assim, olha, você tem nojo de barata, por exemplo? Pois é, para ter esse emprego você vai ter que comer uma barata.
Ah, isso eu não vou fazer. Imagina que Deus tem nojo do pecado. Mas Deus disse assim: eu vou suportar por um tempo o pecado para que as pessoas possam se salvar. Para que haja uma oportunidade ímpar. Um absurdo acontece ao nosso redor. Nós estamos num mundo de trevas, onde Deus tem suportado as coisas. Em Cristo. Para a salvação. Você não acredita? Pois eu vou mostrar na Bíblia isso. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, de 3 a 18. Eu quero ler. Veja que texto atual. Que coisa. E quem está escrevendo em 2 Pedro 3, 3 a 18? É o Pedrão, é o Pedro. É o pescador Pedro, que não sabe nada. Mas agora ele está dizendo coisas como se fosse para o dia de hoje. Olha aqui, vou ler aqui. Sabendo, 2 Pedro 3, de 3 a 18. Sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aqui eu vou abrir um parênteses. Todas as coisas têm vivido sobre as regras das teorias, das coisas que nós achamos, e nós não temos certeza. Mas as coisas estão sempre sendo como são, como a ciência prega. Mas o texto continua. Eles voluntariamente, olha a palavra, por sua própria vontade, não levados por alguma outra vontade, voluntariamente, e eu vou aqui fazer um ponto aqui, não pela vontade de Deus, mas voluntariamente, ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Nós estamos lendo Einstein aqui. Nós estamos lendo teoria da relatividade, pregada por um pescador. Que o tempo é relativo do ponto de vista de quem o observa. Deus tem o seu tempo. Deus não está preso ao tempo do mundo. Deus não está preso às regras do mundo, nem mesmo essa regra chamada tempo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que alguns, está escrito aí, que todos venham a arrepender-se. Deus não quer perder ninguém, meu querido. Deus quer levar todo mundo. Saiam daí. Eu vou destruir tudo. Saiam daí. Venham comigo. Venham viver sobre a minha regra. Sobre o meu cuidado. Deem a mão para mim antes que vocês pereçam. Não acreditem em teorias falsas. Não acreditem em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Mas creiam em mim. É o que Pedro está dizendo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos
para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, sem mancha e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Por isso, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que de todo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Você quer uma coisa mais atual do que isso? Nós estamos vivendo sob a longanimidade de Deus, a paciência. Deus não quer isso, Deus não concorda com isso. Aonde que está Deus então? Deus está suportando todas as coisas, Deus está suportando o nosso pecado, Deus está suportando as coisas até que chegue o dia da redenção de todas as coisas, até que Ele diga agora chega, um ponto final. Isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, isso aconteceu no dilúvio e vai acontecer outra vez, de uma vez por todas. Existe uma cruz na qual nós estamos suportados. Existe um sangue que tem nos carregado, nos levado e nos purificado. Nós não estamos aqui de brincadeira. Se não for por Jesus, nós perecemos, porque estamos diante de uma impossibilidade. Não era para existir raça humana, não era para existir mundo, não era para existir pecado. E como é que existe? Existe pela paciência de Deus. Ah, se você entender isso. Ah, se você cada dia dizer, Senhor, obrigado por causa da tua cruz, obrigado por causa do teu sangue, alguém fez mal para você, não importa, eu estou suportado pela cruz. Tem gente que não perdoa, que não vive certo, mas você não sabe, Deus está suportando em Cristo a nossa existência. É por isso que houve cruz. É por isso que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, para que o mundo pudesse existir. Mas a gente ignora, a gente vive uma vida pessoalmente, como igreja, como se nós estivéssemos brincando. Nós estamos pisando em solo santo. Nós estamos pisando sob o sacrifício de Cristo, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas chagas Ele foi moído. Nós estamos pisando em carne moída de Cristo. E nós brincamos, achando que não tem problema, que pode tudo, que está tudo certo. A igreja tem caminhado no caminho errado. Nós precisamos, na verdade, nos ajoelhar e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha ignorância. Tem misericórdia porque eu tenho brincado com uma coisa tão séria que o Senhor fez. Ai daqueles que blasfemam, ai daqueles que ignoram que Cristo fez por nós. O que será deles? E alguém diz assim, o inferno é muito pesado. Mas Deus, um Deus amoroso não vai fazer isso, não vai fazer isso com as pessoas. Mas o que fazer com alguém que não aceita a verdade de Cristo? Não há salvação. É interessante a gente fazer uma releitura das coisas. Por exemplo, Deus disse assim para Adão, Adão, no dia em que você comer esse negócio me desobedecendo, certamente você vai morrer. O que matou Adão, querido, não foi frutinha. O que matou Adão não foi nada senão a escolha de não andar suportando, no suporte que é Deus. A morte quando não se anda em Cristo.
Esse texto é muito pesado, porque existem pessoas que desconhecem o poder que há em Cristo. Pessoas que atrapalham o andamento da igreja. Não é o pastor que tira ninguém, querido. Deus toma conta da sua igreja. Deus toma conta das coisas. Deus capacita pessoas através do Santo Espírito, dando dons e dando situações para que a igreja ande, se movimente segundo as suas ordens. E o mundo fica perplexo, como é que pode existir igreja com pessoas roubando, pastores mentindo, adulterando, roubando, mas Deus está suportando. Com crentes fazendo todo tipo de coisa errada, e vivendo uma vida que não presta, mas Deus tem suportado. Mas vai chegar o dia que isso vai parar. Essa é a verdade. É pesado, você vai falar, puxa, eu não devia ter vindo na igreja hoje, devia ter ficado assistindo Fantástico, ou seja lá o que for. Eu não sei se está tendo jogo hoje. Eu devia ter ficado vendo o jogo, não sei, devia ter ficado na internet. Aí você estava fazendo exatamente o que o diabo quer. Porque isso é pesado, mas é verdade. Você precisa saber disso. Você é uma ovelha em perigo. Em Apocalipse 13:8 está escrito: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que for morto desde a fundação do mundo. As pessoas têm adorado o mundo. Existe um livro que tem nomes. Seu nome está lá. Você tem vivido de forma que o seu nome esteja nesse livro, que ele não tenha sido riscado? É uma pergunta. Eu peço que você saiba que o mundo não tem poder contra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas essa é a bênção que você tem que se apropriar, não é do carro zero, não é do banco errar o número da tua conta e creditar R$1 milhão e você vir contar testemunho disso. Porque eu vou te falar, eles vão descobrir e vão pegar de volta. Eu trabalho em banco, sei o que estou dizendo. Isso não é bênção. Bênção não é ter carro zero, casa zero. Bênção é saber que nós estamos em Cristo. Isso é bênção. Isso é muito mais importante. É pisar nesse solo sagrado que é Cristo que tem nos suportado nele, sob os seus ombros, para que a gente possa caminhar com ele aonde ele vai. É isso que é a verdade. É isso que o mundo não sabe. E é isso que nós estamos aqui para falar. E saiba, você vai falar e as pessoas vão desprezar você. Mas Cristo vai dizer, fique feliz por isso. Fique feliz porque se estão desprezando a você, não é a você, mas é a mim. É a mim que eles desprezam. Desprezam quem os suporta, quem os deixa viver, quem os deixa respirar. O que fazer com alguém assim? Não há função para uma pessoa assim. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Ó Deus, que nós pisemos com mais cuidado, Senhor. Que a gente não pise com muita força. Que a gente saiba o que nós estamos fazendo. Em nome de quem nós vamos, em nome de quem nós falamos. Porque esse mesmo Jesus que foi crucificado, que tem suportado todas as coisas, ele virá outra vez. E ele vai mostrar para esse mundo o quanto ele estava errado, e as pessoas lamentarão, mas será tarde demais. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida para a glória do Teu nome. Que nós vivamos para o Teu louvor. Que os nossos lábios sejam cheios de gratidão e não de reclamação, de ódio. Que se alguém fez alguma coisa que nós não gostamos, nós amemos essa pessoa em Cristo. Porque isso é igreja.
Na igreja ninguém tem razão, só um, que é o Senhor Jesus. Não é o pastor que tem razão, é Jesus. Senhor, muda as nossas vidas, que quando a gente sai por aquela porta, a gente saiba que tem um mundo perdido lá fora, que precisa da Tua luz, precisa da Tua palavra, e que nós somos as lamparinas que andam por aí, os vasos de barro cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus. Ó Deus, que pelas nossas rachaduras a Tua luz brilhe em nós, ilumine o mundo. Ó Deus, que Jesus Cristo seja glorificado e o sacrifício de Cristo seja valorizado por nós. Isso significa a ceia do Senhor. Ó Pai, abençoa-nos e guarda-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus viva em você, que Deus mostre a você, através do seu Espírito, a realidade das coisas. Que você nunca mais se esqueça de em quem você anda, em quem você respira e em quem lhe é permitido viver. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor agora com o último cântico dessa noite. Quantos